Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula. No vídeo anterior, nós vimos um pouquinho sobre figuras geométricas planas. E eu quero aproveitar agora o comecinho desse vídeo de hoje para fazer uma correção. A elipse, que é esta figura aqui, ó, que foi usada como exemplo no vídeo anterior, ela não é um círculo, como eu disse. Ela é uma figura icônica, é uma outra classificação e, portanto, ela ficou no lugar errado lá nos nossos exemplos. E a gente não vai estudar, por enquanto, essa classificação das icônicas. Então, a gente vai deixar ela de ladinho e vai apenas conhecê-la, né? Agora a gente sabe o nome, sabe o formato, ó, que lembra um círculo achatado, mas ela não vai entrar nos nossos estudos, tudo bem? Bom, agora nós vamos à aula de hoje. Eu tenho aqui alguns objetos, ó, um brinquedinho de Minecraft, uma bolinha daquelas que pulam e fogem e a gente custa achar depois, um potinho de creme, uma caixinha de sabonete e a gente tem muitos outros objetos em casa que lembram as formas geométricas espaciais ou sólidos geométricos, né? Que é o tema da nossa aula, ó. Figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer, ó, figuras espaciais, quer dizer que elas ocupam no espaço 3 dimensões, elas são tridimensionais, ó, 3. Elas têm comprimento, altura e largura. Ó, no paralelepípedo dá para ver isso melhor. Comprimento, altura e largura. Então, por isso são chamadas de figuras espaciais, porque são tridimensionais. Os sólidos geométricos, eles se dividem em 3 grupos. O primeiro grupo que a gente vai falar são dos corpos redondos. Ó, deixa eu dar o exemplo. Por exemplo, essa bolinha, né, que a gente tem aqui é um corpo redondo. Outro corpo redondo, ó, é o cone. Normalmente a gente põe ele assim e eu colei o nome de cabeça para baixo. Então ele virou uma casquinha de sorvete. E o outro corpo redondo, um outro exemplo, é o cilindro. Então, ó, nós vamos colocar aqui os nossos exemplos de corpos redondos e vamos torcer para a nossa esfera parar. Os corpos redondos, qual que é a principal característica deles? Eles têm curvas em todos os lados, como é o caso da esfera, ou em algum dos seus lados, ó. Que é o caso das outras. Por exemplo, o cilindro, ele tem 2 bases paralelas, né, uma ao lado da outra, e o contorno dele é curvo. Tanto que se a gente colocar qualquer figura redonda, né, chamado corpo redondo, qualquer corpo redondo que a gente colocar em cima de uma superfície plana, ele vai rodar. Ó, o cone, ele gira em volta de si mesmo. O cilindro, ele gira para frente, para trás, ele gira em linha reta. E a esfera, ela é muito desobediente, ela gira para qualquer lado, é até difícil acompanhar. Então, vamos deixar aqui os nossos exemplos, vou pôr eles em pezinho assim, de corpos redondos. O outro exemplo, o outro grupo de sólidos geométricos ou figuras espaciais são os poliedros. O que são poliedros? São figuras formadas por diversos lados. Ó, os poliedros são figuras formadas por diversos lados e esses lados, né, que recebem um nome específico de face. Não é lado, os poliedros têm várias faces e essas faces são planas. Elas são formadas como se fossem retas, né? Não é só de uma face como a figura plana. Ó, como eu tinha mostrado, vocês lembram? O quadrado, quando eu mostrei, eu disse que ele tinha um lado. Esse lado é uma face. Ó, a elipse tem uma face. Já os poliedros, eles têm diversas faces e todas elas são retas. Ou seja, cada face da figura é um polígono. Ou seja,
é uma figura formada pelo mesmo tanto de lados e de ângulos, tá vendo? Ó, tem a mesma quantidade de cantinhos que tem de lados. Então, todas as faces dos poliedros são polígonos, mesmo que o formato seja diferente um dos outros. Então, lembrando, né? Cada ladinho da figura recebe o nome de face. Vamos ver. Deixa eu pegar uma outra figura para vocês verem. Não, pode ser essa aqui mesmo. Ó, aqui a gente tem um cubo. O cubo, deixa eu pôr essa folhinha mais para cá. Ó, o cubo, ele possui 6 faces. Essas faces, elas não são soltas, elas se unem, porque se elas não se unirem, não tem como formar o sólido geométrico. Então, quando elas se unem, elas formam uma linha, aqui, ó, é igual uma quina também, é uma linha quando elas se juntam as duas. Então, essa linha também recebe um nome específico, que é o nome de aresta. Ou seja, um cubo, tá vendo? Ele tem várias arestas, ó. Toda vez que as faces se juntam, formam uma aresta. E a gente vai observando que, ó, vamos ver quantas arestas tem no cubo. 1, 2, 3, 4. Desse lado tem 4. Daqui também. 1, 2, 3, 4. Mais 4 do lado de cá, 8. E agora a gente tem as arestas que ligam esses lados. 1, 2, 3, 4. Então, ao todo, o cubo tem 12 arestas. E outra coisa interessante, aqui, ó, quando nesse cubinho do Minecraft, a gente vê que aqui na quininha a tinta até já sumiu. Tá vendo? Ó, juntaram-se aqui 3 arestas. E quando essas arestas se juntam, formam uma quininha, que recebe o nome de vértice, essas pontinhas da figura. Então, cada pontinha da figura, ou cada quina formada pelo encontro das arestas, é um vértice. Ó, então, a gente pode concluir, né, mesmo os poliedros de formatos diferentes. Ó, o cubo, aqui a gente tem a caixinha, que lembra um paralelepípedo, é a mesma coisa, ó. Vendo? A mesma quantidade de arestas, porque o encontro das faces forma a linha, que é a aresta, e o encontro das arestas formam o vértice, que é a pontinha. Então, a gente conclui o quê? Que os poliedros são formados por diversas faces, que todas elas são polígonos, porque tem o mesmo tanto de lado. Vê, ó, aqui a gente tem uma pirâmide de base triangular. Aqui, ó, ela tem 3 lados, tá vendo? Esse polígono aqui, que é a figura plana que forma os lados da pirâmide, ele tem 3 arestas e 3 vértices, porque tem o mesmo tanto de lado, o mesmo tanto de ângulos aqui no cantinho. Então, são polígonos triangulares. Então, voltando aqui. O poliedro é formado por faces, as arestas, que são os encontros, e as quininhas, que são os vértices, né, formadas pelos encontros das arestas. E aí, deixa eu colocar esses objetos aqui de ladinho. Ó, nessa caixinha aqui, ó, dá pra gente ver as arestas bem claramente, tá vendo? Ó, o contorno marca bem as arestas, onde é que elas ficam. Agora eu vou colocar aqui na nossa folha, ó, a esfera tá fugindo. Vamos ver, vamos deixar aqui o cone, o cilindro e a esfera, que são o quê? Que são corpos redondos. E vamos colocar os exemplos de poliedros que nós temos. Ó, o que nós mais conhecemos, que é o cubo, que eu perdi o nome dele, então por isso que não tá colado. O paralelepípedo, que tem faces retangulares. As faces do cubo são todas quadradas. E as faces do paralelepípedo são retangulares.
Outro exemplo que nós temos de poliedro é a pirâmide de base triangular. Olha, tem duas bases triangulares. Opa, desculpa, não é pirâmide, esse aqui é um prisma, né? A pirâmide é esta, ó. A pirâmide, ela não tem, as faces dela não são paralelas, ela forma esse vértice aqui, ó. Então, a pirâmide, deixa eu ver, essa é a pirâmide de base quadrada. Nós temos pirâmides com bases de todos os formatos. Então, voltando, esse aqui é o prisma de base triangular. Nós temos, olha aqui, que figura bonita é essa, tá vendo? Vamos ver quantos lados tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um prisma de base hexagonal. E nós temos aqui a pirâmide de base triangular, ó. Esta pirâmide é de base quadrada, essa de base triangular. Então, esses são alguns exemplos de poliedros. Um outro grupo de sólido geométrico, que é chamado de outros sólidos ou sólidos quaisquer. Esse a gente não vai ver porque são sólidos menos conhecidos. Vocês ainda não têm muito contato, mas mais na frente vocês vão estudá-los. Então, por enquanto, nós vamos ver esses que são os que nós mais utilizamos, né? E eu espero que tenha ajudado um pouquinho para compreender esse conteúdo. E um grande abraço para todos. Eu espero vocês todos no próximo vídeo.